Fala pessoal, um ótimo dia. Bom dia! Não, foi pouco isso daí. Fala pessoal, um ótimo dia. Bom dia! Quem é que tá animado para vender bastante essa semana aí? Eu! Aê, essa daí é minha equipe. Uma salva de palmas para vocês, hein? Pessoal, eu quero primeiramente, antes de tudo, agradecer a presença de vocês. Você que disponibilizou um tempo em levantar mais cedo para estar aqui presencialmente, ou você que vai estar nos assistindo também pela internet, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para poder participar desse treinamento conosco. Eu tenho certeza que você vai sair daqui de uma forma completamente diferente ao qual você entrou. E eu torço de coração para que esse treinamento impacte a sua vida, assim como impactou a minha, tá? Hoje nós iremos falar sobre alavancando vendas através de uma abordagem positiva. E esse treinamento é baseado no método A Ponte. É um dos métodos de venda mais conhecidos e mais aplicados no Brasil e fora dele. Grandes empresas como a Fiat, Casas Bahia, a Renault, elas aplicam o treinamento, o método de vendas A Ponte para os seus funcionários, para os seus colaboradores. E a ponte nada mais é do que um acrônimo dessas sentenças aqui. O A significa abordagem positiva, pesquisar o cliente, oferecer uma demonstração envolvente, neutralizar e contornar objeções, tomar iniciativa para fechar a venda e estender um relacionamento. Ou seja, isso daqui tudo é um passo a passo que você precisa para atender bem o seu cliente e finalizar uma venda e fidelizá-lo. Como falei para vocês, é um dos métodos mais utilizados na maioria das empresas de hoje e tem o costume de alcançar grandes resultados. Hoje eu decidi falar, para começarmos, vão ser 6 semanas falando sobre esses temas. Cada semana será dedicada a um tema em específico e hoje nós vamos falar sobre abordagem positiva. É por isso que o nosso tema é alavancando vendas através de uma abordagem positiva. Para vocês aqui, o que é uma abordagem positiva? Alguém se habilita a falar? Você de casa, o que é uma abordagem positiva? Abordar do jeito correto. O que seria abordar do jeito correto? Animado. Animação, interessante. O que mais? Procurando entender o que Confiança. precisa. Confiança. O que mais? Mais alguma coisa? Passar credibilidade. Passar credibilidade. Conhecimento sobre o que você está vendendo. Conhecimento é algo que vai entrar um pouquinho mais à frente, né? Mas assim, a abordagem positiva, ela está muito mais ligada à forma que você atende o seu cliente. O jeito que você fala com ele, a animação que você demonstra, a entonação da tua voz. E geralmente, a primeira impressão é a que fica. Se você não causar uma primeira boa impressão no momento que você está falando com o teu cliente, o que vai acontecer? Você não consegue conduzir todo o restante do processo de vendas. Isso se aplica a tudo na vida, principalmente os nossos relacionamentos. Vai dizer que você, quando estava querendo paquerar aquela menina ou aquele rapaz, não se arrumava todo, se enfeitava, saía bem bonitão, principalmente no primeiro encontro, por quê? Porque você queria causar uma boa impressão. Em vendas, funciona exatamente da mesma forma. A primeira impressão que o cliente tem de você é a que ele vai guardar, é a que ele vai observar. Então, se você chegar até o cliente cabisbaixo, se você chegar até o cliente triste, desanimado, isso vai ser percebido e vai dificultar muito o teu processo de condução do cliente até a finalização de uma venda. Você consegue compreender aí? Uma abordagem positiva genuína começa antes do atendimento. A abordagem não é só quando você vai até o cliente e oferece um produto, ou diz um bom dia para ele, ou se apresenta para ele. A abordagem positiva, ela precisa primeiro acontecer dentro de cada um de nós. Como assim, Amorim? Eu não estou entendendo. A abordagem positiva precisa acontecer primeiro dentro de mim? Sim. Porque você só vai conseguir atender bem o cliente se você sair bem de dentro da sua casa. Você só vai conseguir ser produtivo no teu dia de trabalho se você chegar aqui animado, com vontade de vender. Se você sair desanimado, cara, não adianta. Parece que as coisas não fluem.
Eu lembro de uma vez que eu fui comprar o meu carro, e eu fui numa loja aqui mesmo em Curitiba, e eu cheguei nessa loja, o vendedor não me abordou para início de conversa. Eu entrei e comecei a dar uma olhadinha nos carros, procurando o carro que eu queria. O vendedor estava lá dentro sentado. Lá dentro sentado ele estava, lá dentro sentado ele continuou. Até que teve um momento que aquilo me incomodou tanto, que eu falei assim, dá uma ajuda aqui, também trabalho com venda de carros e tal. E fui olhar, aí ele levantou. Aí começou, ficou do meu lado, com o celular na mão, não sei o que ele estava fazendo. E me deixou olhar o carro. Perguntei se tinha mais opções, ele falou que lá dentro tinha mais opções. Segui para dentro da loja, para poder olhar os outros carros que tinham lá dentro. E ele me seguiu o tempo inteiro, sem trocar uma palavra. O vendedor sequer me deu um bom dia. Como você está? Em que posso ajudá-lo? Ele simplesmente deixou me virar dentro da loja. Agora eu te pergunto, o que será que estava acontecendo com esse vendedor? Por que será que ele estava tendo esse tipo de atitude? Na certa, provavelmente ele estava desanimado, talvez com o emprego dele, talvez com a loja que ele trabalhava, talvez seja um problema dentro da casa dele. Mas aquilo que ele falava e a postura que ele tinha diante de mim demonstravam o quanto ele estava desmotivado no processo de vendas. Isso daqui é uma característica de algumas pessoas que estão desmotivadas. E você vai perceber bastante isso no dia a dia e no atendimento dela, ou no seu atendimento. A pessoa, quando ela está desmotivada, ela não consegue bater metas, ela enfrenta problemas na empresa ou dentro de casa, ela não vê a hora de chegar ao final de semana ou ao final do expediente para ela ir para casa, fazer aquilo que lhe agrada, ou então fica batendo um papo o dia inteiro no trabalho dela só esperando o horário de ir embora. Ou então ela está pensando em mudar de emprego ou de profissão. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela está completamente desmotivada. Mas Amorim, e como é que isso influencia na minha abordagem? Como é que isso altera a minha condição em vendas? Como é que isso influencia nos meus resultados? Não adianta. Parece que as coisas não fluem. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar o meu carro, e eu fui numa loja aqui mesmo em Curitiba, e eu cheguei nessa loja, o vendedor não me abordou para início de conversa. Eu entrei e comecei a dar uma olhadinha nos carros, procurando o carro que eu queria. O vendedor estava lá dentro sentado. Lá dentro sentado ele estava, lá dentro sentado ele continuou. Até que teve um momento que aquilo me incomodou tanto, que eu falei assim, dá uma ajuda aqui, também trabalho com venda de carros e tal. E fui olhar, aí ele levantou. Aí começou, ficou do meu lado, com o celular na mão, não sei o que ele estava fazendo. E me deixou olhar o carro. Perguntei se tinha mais opções, ele falou que lá dentro tinha mais opções. Segui para dentro da loja, para poder olhar os outros carros que tinham lá dentro. E ele me seguiu o tempo inteiro, sem trocar uma palavra. O vendedor sequer me deu um bom dia. Como você está? Em que posso ajudá-lo? Ele simplesmente deixou me virar dentro da loja. Agora eu te pergunto, o que será que estava acontecendo com esse vendedor? Por que será que ele estava tendo esse tipo de atitude? Na certa, provavelmente ele estava desanimado, talvez com o emprego dele, talvez com a loja que ele trabalhava, talvez seja um problema dentro da casa dele. Mas aquilo que ele falava e a postura que ele tinha diante de mim demonstravam o quanto ele estava desmotivado no processo de vendas. Isso daqui é uma característica de algumas pessoas que estão desmotivadas. E você vai perceber bastante isso no dia a dia e no atendimento dela, ou no seu atendimento. A pessoa, quando ela está desmotivada, ela não consegue bater metas, ela enfrenta problemas na empresa ou dentro de casa, ela não vê a hora de chegar ao final de semana ou ao final do expediente para ela ir para casa, fazer aquilo que lhe agrada, ou então fica batendo um papo o dia inteiro no trabalho dela só esperando o horário de ir embora. Ou então ela está pensando em mudar de emprego ou de profissão. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela está completamente desmotivada. Mas Amorim, e como é que isso influencia na minha abordagem? Como é que isso altera a minha condição em vendas? Como é que isso influencia nos meus resultados?
Existem dois tipos de comunicação. Perdão, pulei a parte do treinamento. Vamos lá. Qual é o ciclo do vendedor desmotivado? O vendedor desmotivado, ele reclama de tudo dentro da empresa. O vendedor desmotivado chega constantemente atrasado. Você marca 8 horas, ele vai chegar 8h10, 8h15, 8h20, mas nunca chega no horário em que ele deve chegar. O vendedor desmotivado, ele sempre vai jogar a culpa dos seus problemas no outro. Eu não consegui vender porque o carro não foi preparado, eu não consegui vender por causa disso, por causa daquilo, porque fulano me atrapalhou. O vendedor desmotivado, ele sempre tem uma desculpa para tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda internamente. Que tipo de vendedor você está sendo nesse momento? Um vendedor motivado ou um vendedor desmotivado? Quais dessas características que você viu aqui, que você se identificou e viu, cara, eu estou exatamente assim. Eu estou exatamente desse jeito. Estou passando exatamente por essa situação. Quais são essas características? Se você se enquadra em uma ou mais, isso significa que você está desmotivado. E quando a gente está desmotivado, cara, a gente não produz. Quando a gente está desmotivado, a gente não bate meta. Quando a gente está desmotivado, a gente não gera resultado, nem pessoal, nem profissional. E a gente sempre deixa isso transparecer. De que forma? Através daquilo que a gente comunica. A abordagem é a comunicação. E existem duas formas de comunicação. Comunicação verbal e comunicação não verbal. E eu vou falar algo para você. A sua comunicação é responsável pelos resultados que você tem alcançado hoje. Pô, se eu estou alcançando um resultado bom, significa que a minha comunicação está boa? Com certeza. Mas se eu estou alcançando um resultado ruim, significa que a minha comunicação é ruim? Com certeza. O que eu vou te mostrar aqui agora é como funciona o ciclo do vendedor desmotivado. O que é que esse vendedor ele comunica? Lembrando que existem duas formas de comunicação. Comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal é aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia. E a comunicação não verbal é a forma que você fala, os gestos que você faz. Sua fisionomia, gestos corporais, faciais, tudo isso se chama comunicação não verbal. E eu vou te mostrar como isso faz a diferença. Cláudio, pega essa tampa para mim, por favor. Comuniquei, correto? Põe a tampa de novo, vamos olhar. Ô Cláudio, pega essa tampa, por favor, Cláudio. Olha a diferença. Eu usei exatamente a mesma frase, porém a minha comunicação não verbal afetou o quê? O meu resultado. A minha comunicação não verbal afetou a forma que eu falava. Imagina se eu chego para vocês hoje aqui e falo, pessoal, hoje eu estou muito triste, cara. Eu estou falando uma coisa e minha expressão está falando outra completamente diferente. E se eu chego para você aqui e falo, cara, hoje eu estou muito motivado. Nossa, uma motivação. O que é que a minha comunicação verbal está falando? Mas o que é que a minha comunicação não verbal comunica? Que não está muito. Que eu estou completamente desanimado, que eu estou triste. Você entendeu agora a importância da forma de comunicar correta? Então, o primeiro passo que a gente precisa é entender qual é a origem da nossa falha de comunicação. E eu vou voltar para cá e te explicar como é que funciona. Quando você comunica, seja através de fala, através de gesto, através da sua postura, que as coisas não vão bem, que tudo dá errado para você, que você não vende, que você não consegue bater meta, que você não consegue alcançar os seus objetivos, essa comunicação gera um pensamento e um sentimento. E o que esse tipo de
qual o pensamento que esse tipo de comunicação gera? Cara, eu sou um derrotado. E qual o sentimento que isso traz? Sentimento de frustração. Você observou que tudo começa aqui, da comunicação? Você comunica, pensa, sente, e qual o resultado? Você vai ser um derrotado. E por que isso é um ciclo? Porque você volta aqui para cima de novo. Porque você comunica exatamente aquilo que você tem de resultado. Se você colhe resultados de uma pessoa fracassada, você vai continuar comunicando um fracasso, vai continuar pensando que é um fracassado, vai continuar se sentindo fracassado e vai continuar fracassando. Então, se você quer mudar hoje o teu comportamento, se você quer mudar hoje os teus resultados em venda, os teus resultados pessoais, você precisa começar pela sua comunicação. Quer mudar os seus resultados? Mude a forma com que você se comunica. E isso não é apenas no seu ambiente profissional. Começa principalmente lá fora. Eu não estou falando de motivação. Porque a motivação, ela vem e passa. Você chega aqui hoje, faz um barulho, você está animado hoje, está animado amanhã. Aí depois de amanhã você já esqueceu de absolutamente tudo. Para reforçar, eu vou contar o exemplo de uma vendedora, que inclusive ela trabalha lá no Capão Raso, né? A Dulce, que acho que todo mundo aqui conhece. Todas as vezes que a Dulce ela chegava aqui na loja, ou lá na loja do Capão Raso, e falava assim para mim: Amorim, hoje eu vou vender um carro. Cara, na maioria das vezes ela vendia o carro. Por quê? Comunicação. Se ela comunicava isso de forma verbal, de forma não verbal, qual era o pensamento que isso gerava nela? Pensamento de que eu posso e eu consigo vender um carro hoje. E qual era o resultado que ela alcançava? Diferente de um outro vendedor que eu tinha, que todas as vezes que eu chegava na nossa reunião semanal, eu perguntava: cara, quantos carros você vai vender essa semana? Ah, cara, eu não sei. Não sei, né? Vamos ver aí. Você sentia, você via o desânimo na cara do cidadão. Consequentemente, qual é o resultado que ele alcançava? Não vendia. Então você entende aqui a não verbal, porque as pessoas estão prestando muito mais atenção na sua comunicação não verbal do que na sua comunicação verbal. Eu posso ter o discurso mais lindo do mundo, mas se a minha comunicação não verbal condiz com o meu discurso, vocês vão sair daqui sem entender absolutamente nada. Não vai fazer absolutamente nenhum sentido o que eu estou falando aqui hoje para vocês, porque tudo isso é influenciado pela minha comunicação. O meu tom de voz, a forma que eu falo, como eu me expresso. Então tudo isso vai influenciar positiva ou negativamente nos nossos resultados. Você entendeu agora que porque quando você parece que está desmotivado, você não consegue produzir, você não consegue vender? Agora, como a sua comunicação, ela influencia nos teus resultados positivos ou negativos, você se comunica consigo mesmo, inclusive. Mudar a sua postura. O cara, quando ele está desanimado, ele acorda hoje, 7 horas da manhã, 6h30, e fala assim: caramba, hoje é segunda-feira, cara. E eu vou ter que voltar a trabalhar. Vou ter que ir lá ver a cara daquele pessoal de novo, conversar com as mesmas pessoas, atender aqueles clientes que não saem venda. Mas por que não sai venda? Porque a sua comunicação não está sendo efetiva com ele. É por isso que a venda ela não acontece. Porque ou você deixa o cliente sozinho no pátio, ou você até vai, mas está ou com o celular na mão, ou deixa o cliente se virar sozinho. Não existe um diferencial, não existe uma comunicação efetiva capaz de se conectar ao cliente, trazer ele para dentro e efetuar uma venda. Vamos seguir aqui. Como estabelecer uma comunicação eficaz com o cliente? Agora você vai aprender técnicas simples, mas que podem fazer total diferença no processo de vendas. Técnicas que você pode começar a utilizar ainda hoje e começar a colher os primeiros frutos, os primeiros resultados em vendas.
Até agora aqui, a gente falou sobre como a nossa comunicação influencia os nossos resultados. Agora vamos falar como nós podemos utilizá-la ao nosso favor para alcançar o resultado que a gente espera. Lembra do ciclo que eu falei para vocês aqui? Comunicação, pensamento, sentimento e resultado? Que tudo começa no que você comunica e a forma que você está comunicando? Eu quero te dar um tempo para você refletir agora sobre tudo que você tem comunicado e que você sente que tem te atrapalhado no processo de vendas, que você sente que tem atrapalhado o seu relacionamento, a sua comunicação, a sua abordagem com o cliente. Reflita sobre isso agora. A sua comunicação, ela tem atrapalhado ou tem, diante de tudo que você viu aqui, a sua comunicação, ela tem atrapalhado ou ajudado em seu processo de vendas? Responda internamente, não precisa responder para mim não. Poxa, Amorim, tem atrapalhado. Você consegue entender agora porque você não está tendo um bom resultado? Poxa, Amorim, eu lembro daquela semana que eu estava bem motivado, que eu vim feliz para a loja e eu vendi 4, 5 carros na mesma semana. Sabe por quê? Porque você comunicou isso. Porque você acreditou que você seria capaz de alcançar isso. Porque você trabalhou para que isso acontecesse, e eu te garanto que você atendeu cada cliente com a intenção de fechar a venda. A gente, como vendedor, tem o péssimo hábito de querer julgar o cliente por aquilo que a gente vê. Às vezes chega um cliente meio que mal vestido na loja e você olha assim e fala assim, cara, esse cara aí... E eu falo para você, foi exatamente assim que eu fechei a minha segunda venda. Trabalhava de vendedor em São Paulo e eu trabalhava no auto shopping. Entrou uma senhora junto com a filha dela, completamente mal vestida. Ela passou, a nossa loja era a 7ª loja no corredor. Ela passou por todas as lojas, ninguém abordou essa senhora. Os vendedores que estavam junto comigo falaram assim, cara, pode ir lá, Amorim. Eu falei assim, eu vou. E eu chamei ela, consegui fazer uma abordagem positiva, chamei, negociei com ela, coloquei ela sentada, mostrei as opções que a gente tinha. Quando eu joguei o CPF da mulher no Banco Itaú, que eu lembro que até hoje que eu financei pelo Banco Itaú, era um pai de 2015. O banco liberou o carro inteiro para ela. Inteiro. Fechei a venda, agendei a entrega. E quando eu saí, os caras perguntam, nossa, como é que você conseguiu? Para construir resultado. Vamos prosseguir para não prolongar muito, já são 8h40. Vamos lá. Estabelecendo uma comunicação eficaz com o cliente. Atender com entusiasmo. Agora que você já resolveu a questão da comunicação, aí agora entra a parte do atendimento. Da abordagem positiva. Por quê? Porque o problema interno já está resolvido. O problema é que era eu, a minha comunicação, a minha falha de comunicação, verbal e não verbal, já foi resolvido a partir do momento que eu tive a consciência de que é aquilo que eu comunico que gera os meus resultados. Então, se eu começar a comunicar a partir de agora que eu sou vencedor, como é que eu vou começar a abordar a partir de agora? Acreditando que eu vou fechar. E a venda ela não começa quando você está aprovando a ficha ou fazendo um contrato. A venda ela começa a partir do momento que você aborda o cliente. E abordar, utilizar o entusiasmo a seu favor, talvez o entusiasmo ele é uma das características mais importantes de qualquer vendedor. O entusiasmo é uma palavra de origem grega, entusiasmos, que significa ter um Deus interior, ou estar possuído por Deus. E ter um Deus dentro de si, nada mais é do que ter alegria. O cara, quando ele está entusiasmado, ele vem trabalhar com alegria, ele vem com um sorriso no rosto, é para chegar 8 horas, 10 para as 8 eu vou estar lá. É para atender o cliente, não espero nem o cliente entrar. Apareceu ali da porta, eu já levanto e já vou atrás dele. Opa, meu amigo, vem cá. É quando você utiliza o entusiasmo. O escritor Napoleon Hill, deixa eu ver se vai aparecer aqui agora. Ó, ao utilizar o entusiasmo no seu atendimento,
você será capaz de prender a atenção do seu cliente de tal forma que você se tornará inesquecível na mente dele. Sabe o que acontece a maioria das vezes? Eu vou entrar isso aqui mais pra frente, mas só para dar uma pincelada. Eu vejo que a maioria dos clientes que saem daqui nem lembram de você, cara. Nem lembram de mim. Sabe por que isso acontece? Porque para eles, a gente fez só mais um. Das centenas de lojas que ele passou procurando o carro. Por quê? Porque o atendimento foi igual, a resposta foi igual, a abordagem foi igual, sem entusiasmo, sem animação. Aí eu te pergunto, você acha que esse cara vai voltar? Não, tem vendedor que é tão sem entusiasmo que é algo que eu considero como básico. Você está conversando com o cliente prometeu um retorno, pega o telefone dele. E tem vendedor, pasmo, mas tem vendedor que não faz isso. Ah, não, o cliente falou que vai voltar, tá, mas você pegou o telefone dele para continuar a conversa? Pô, não peguei, ele falou que vai voltar. Olha só o que o escritor Napoleão Hill disse, cadê? Eu não coloquei essa frase aqui. Mas o escritor Napoleão Hill, ele escreveu um livro chamado As Leis do Sucesso. E ele fala assim sobre o entusiasmo. Ele fala que o entusiasmo, quando um homem é alcançado, atingido pelo entusiasmo, ele é capaz de fazer o dobro de trabalho, sem sentir nenhuma fadiga, sem sentir nenhum cansaço, sem se sentir sobrecarregado. Assim, cara, é acreditar no cliente. Você não tem que... Tem um texto muito interessante na Bíblia que fala assim, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Vendedor, coloca isso na tua mente, não faz acepção de pessoas. Você não sabe quem está entrando por aquela porta. Então você precisa atender o cliente que vem mal vestido com a mesma empolgação que você atenderia aquele cliente. As conexões para acontecerem, elas precisam acontecer de forma genuína. Como assim de forma genuína? O cara está com a camisa do Flamengo, eu sou palmeirense. Você acha que eu vou chegar para o cara e falar assim, pô, é Mengão? Não, eu vou por quê? Porque eu estou sendo falso com ele. Então você precisa se conectar com aquilo que você realmente acredita. Você precisa se conectar com o seu cliente, com a pessoa que está entrando por aquela porta, com algo que você encontra em comum. E aqui eu vou falar um pouco sobre técnicas de aplicação de rapport. Comunicação verbal e não verbal. Amorim, como é que eu uso a comunicação verbal e não verbal para estabelecer um rapport com o meu cliente? Existe uma técnica muito difundida, utilizada inclusive pelo próprio Tony Robbins, que é você imitar a comunicação não verbal do cliente. Por exemplo, se ele está sentado e ele cruzou a perna para um lado, discretamente, sutilmente, você vai cruzar a perna para o mesmo lado. Se ele fez algum gesto, algum movimento, você vai fazer esse mesmo gesto e esse movimento. Sabe o que é mais louco de tudo? Que quando você começa a aplicar isso, você vai ver que o inverso acontece, porque você muda de posição, faz algo diferente, e o cliente está tão sintonizado, entrou num estado de rapport tão profundo com você, que ele que vai repetir os seus gestos agora. Então, você pode usar a comunicação não verbal de acordo com o cliente que você está atendendo. O tom de voz, a forma que você fala, a linguagem que você usa, o jeito que você se expressa. Você precisa primeiro mapear o seu cliente. Entendeu aí, pessoal? Busque coisas incomuns ou assunto de interesse mútuo. Time de futebol, profissão, com que o senhor trabalha? Por exemplo, o cara que a gente quase vendeu a Saveiro semana passada, eletricista, o cara, eu estava precisando de um eletricista. Então perguntei ao seu... esqueci o nome dele agora. Ô seu fulano, com o que o senhor trabalha? Pô, sou eletricista. Oh, que legal, estou precisando de um. Começamos a entrar no assunto, comecei a falar dos problemas que estavam acontecendo de energia aqui na loja. E tipo assim, eu não menti, nós estamos realmente precisando resolver algumas questões aí acerca da parte elétrica da loja. Ou seja, tudo isso você pode utilizar ao seu favor para estabelecer uma comunicação eficaz, produtiva e que gere resultado com o seu cliente. Falar sobre profissão, família e negócios. Pô, o cara tem filho, você também tem filho? Show de bola.
Vamos falar sobre os filhos agora? Você entendeu como a abordagem correta é capaz de influenciar nos seus resultados? Já vou terminar. O que você aprendeu aqui hoje? Como a sua comunicação influencia nos seus resultados, sejam eles negativos ou positivamente no favor do processo de vendas. O poder do entusiasmo no atendimento. Eu espero de coração que vocês consigam colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje, para que vocês consigam alcançar resultados cada vez mais positivos. A importância de chamar os clientes pelo nome. A partir de hoje, eu não quero que você chegue com nenhum cliente até mim, sem saber o nome do cliente. E sem reforçar que para você importa com o seu. E por último, o que é rapport? Já sabe o que é rapport agora, né? Que é você se conectar com o cliente, com aquilo que você fala. Se conectar com os desejos do cliente. E como você vai utilizá-lo. Então, resumidamente, o que nós ensinamos aqui hoje? O que nós aprendemos aqui hoje? Qual a importância da minha comunicação verbal e não verbal? Qual a importância de utilizar o entusiasmo no meu atendimento? Por que eu devo chamar meu cliente pelo nome e que resultado isso traz? E como estabelecer rapport? Como estabelecer uma conexão com ele? O que vocês acharam? Foi produtivo? Sim. E agora o que a gente vai fazer? Vai em prática. Vamos praticar? Vamos praticar? Essa semana nossa meta são 10 vendas. E eu acredito que se vocês começarem a colocar só isso daqui em prática, a gente vai alcançar esse resultado. Fechou? Fechou. Muito obrigado para vocês aí. Uma salva de palmas.